reação de Silas Malafaia à notícia de que Bolsonaro pode ser preso nos próximos dias foi um espetáculo à parte. O pastor apareceu completamente exaltado, gritando sem parar e perdendo totalmente o controle durante a transmissão. A tensão era tão grande que parecia que ele ia desabar a qualquer momento. Tamanha a indignação com a possibilidade de prisão do ex-presidente. Malafaia repetia frases desconexas, levantava na voz, batia na mesa e demonstrava um desespero que já virou motivo de piada nas redes sociais. Quem assistiu disse que foi um dos surtos mais exagerados dele nos últimos anos. E tudo porque a justiça finalmente apertou o cerco contra Bolsonaro. O vídeo viralizou justamente pela cena. Um aliado histórico completamente fora de si diante da expectativa de ver o ex-chefe atrás das grades. Muita gente preferiu apenas assistir e rir, porque o descontrole foi tão grande que virou meme instantâneo. Isso é um atentado à inteligência de qualquer um. Não tem uma conexão, não tem uma prova que Bolsonaro mandou essas pessoas fazerem essa baderna. E outra, não existe golpe contra patrimônio público. Golpe é contra o mandatário. Lula estava livre e solto em Araraquara. Quem tentou derrubar Lula? Isso é uma brincadeira. Só para mostrar a vocês a aberração da condenação de Bolsonaro, que é um atentado ao devido processo legal e que não passa de uma farsa de pura perseguição política comandada pelo ditador da toga Alexandre de Moraes. Tenho dito, Deus tenha misericórdia desse país. Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça e o teu juízo sobre a impiedade desses homens maus. Agora mudando a página. Eduardo Bolsonaro voltou a surpreender até quem já está acostumado com suas declarações. Depois de publicar um vídeo confuso que deixou internautas questionando seu estado emocional, o deputado apareceu novamente nas redes com um discurso que beira a megalomania. Nesta nova postagem, Eduardo exigiu que a chapa da extrema-direita para a eleição presidencial tenha obrigatoriamente um Bolsonaro. A justificativa dele é que o pai seria dono dos votos, como se o Brasil fosse uma espécie de propriedade privada da família. O tom da fala deixou claro o tamanho da bolha em que o deputado vive e como ele enxerga a política como um negócio familiar. Depois disso, mirou seus ataques em Tarcísio de Freitas, hoje o nome mais forte da direita para enfrentar Lula. Eduardo criticou o governador e reforçou a ideia de que nenhuma candidatura seria legítima sem um Bolsonaro no comando, escancarando o racha crescente dentro da extrema-direita. A postura mostra um Eduardo cada vez mais isolado, distante dos aliados e preso a uma narrativa própria, que já não encontra apoio nem dentro do próprio campo político. O episódio reforça o cenário de divisão interna e o desgaste profundo da antiga base bolsonarista. O que está em jogo é a questão também da vaga à presidência da República. E por isso que eu tenho batido na tecla que, como o Bolsonaro é o dono dos votos, não faz sentido você ter uma chapa sem o nome Bolsonaro, sem uma pessoa próxima do Bolsonaro. Isso é loucura, o que muitos, principalmente de centro, querem fazer, colocar alguém de centro para encabeçar a chapa e, de preferência, um vice nos ministérios sem ninguém da família Bolsonaro. Essa também é uma das minhas críticas, por exemplo, ao governo do Tarcísio. Ele veio a Nova York. Ele chamou Eduardo Bolsonaro para falar de Brasil com ele? Não. Se consultou? Não. O governador Tarcísio volta para o Brasil, né? Chega em São Paulo e chamou o Flávio Bolsonaro para conversar sobre isso? Não. Depois a gente percebeu que ele, conversando com Jair Bolsonaro, disse que ele era candidato à reeleição a governador de São Paulo. Aí tudo bem, aí eu entendi, né? Ele quer ter uma reeleição a São Paulo, não quer ter participação de nenhuma de nós, então tudo bem. Agora não venham querer me colocar a goela abaixo para fazer qualquer tipo de apoio nesse sentido. A confusão em torno do PL antifacção ganhou mais um capítulo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, perdeu a paciência durante uma entrevista à Globo News ao ser questionado sobre a escolha de Guilherme Derrite como relator do projeto. A pergunta veio da jornalista Andréa Sadi, que quis saber se Mota estava arrependido da indicação. E bastou isso para ele se irritar. Mota reagiu com ataques aos parlamentares do PT, dizendo que a esquerda estaria criando narrativas políticas contra o projeto. Em seguida, saiu em defesa de Derrite, destacando o cargo dele na Segurança Pública de São Paulo e afirmando que o relator tem experiência no combate ao crime. Mas o tom de defesa não ajudou muito. Hugo Mota insistiu que o PT não quis discutir o mérito do projeto e que preferiu partir para o confronto político. Segundo ele, a proposta da Câmara é boa para o Brasil e será votada exatamente como está, apesar das críticas. O episódio reforça o clima tenso no Congresso e a divisão provocada pela indicação de Derrite, justamente no momento em que a Polícia Federal investiga conexões perigosas entre crime organizado e setores políticos. Na semana da escolha do Derrite para relator, muito se falou que o governo foi surpreendido com essa escolha. O senhor chegou a conversar antes com o governo, com o presidente Lula? Eu sei que o senhor teve uma conversa com o presidente sobre a escolha. O senhor se arrepende da escolha? O senhor explicou para o governo que não, que isso era uma decisão do presidente da casa? O que o senhor pode contar aqui, por favor? Eu tenho, Andréa, a
visão muito clara do meu papel. Eu sou presidente da Câmara dos Deputados, eu não sou líder do governo, nem líder da oposição. Eu não sou ministro do governo que tem que tocar todas as pautas de interesse do governo. E a escolha do Derrite agora, ela se deu de maneira técnica. Ele é secretário de segurança do principal estado do país, é um cara que está há mais de 20 anos no enfrentamento ao crime organizado, é formado em Direito, é mestre em Direito, teve o papel técnico de construir o seu relatório, apesar de todos os ataques e narrativas políticas construídas, inclusive por filiados ao partido do presidente, que não quiseram discutir o mérito da matéria e foram simplesmente para o ataque. A Andréa Sadi simplesmente desmascarou o Hugo Mota, que tentou transformar o projeto antifacção numa verdadeira PEC da bandidagem 2.0. Presidente, quando a gente olha de forma isolada para cada um desses temas, realmente às vezes fica difícil de a sociedade entender do que a gente está falando, mas quando a gente junta uma proposta que permite ao Congresso demitir diretores do Banco Central, a PEC da blindagem. E mas essa proposta, André, desculpa, foi votada? Essa Deixa que você está dizendo? Eu vou fazer, aí eu devolvo para o senhor responder, fique à vontade. Tá. Mas só para não perder o raciocínio aqui. Autonomia do Banco Central, a PEC da blindagem e o limite da Polícia Federal. Como explicar esse combo? Como explicar para a sociedade que esse combo atende à sociedade? Onde é que está escrito aqui que isso é uma agenda de interesse público? Eu respeito muito, André, quando você diz quando junta as informações, as pessoas entendem a agenda, mal, né? É porque tem que juntar da maneira correta. Como você passa parecendo que a Câmara aprovou a intervenção no Banco Central. Você passa que a Câmara aprovou limitação do poder da Polícia Federal e nada disso foi aprovado. Mas isso agora, foram propostas, você já viu né? muitas propostas como essa serem levantadas no Congresso, até propostas mais absurdas. O senhor era contra todas elas. Então fazer, Andréia, essa correlação, ela não é correta para com quem está nos assistindo. É importante analisar o que a Câmara aprovou. O que foi que a Câmara aprovou? Mas a PEC das prerrogativas, eu estou aqui justificando. Se eu for aqui comentar todos os projetos que estão propostos na Câmara, nós vamos passar o dia inteiro. Mas o senhor era nós temos que ver o que a Câmara aprovou. E eu estou aqui para defender.